A paz do Senhor, povo de Deus, príncipes e princesas de Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e eu vou deixar uma palavra para você em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustais. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Não temas, nessa peleja não tereis que pelejar, porque é o Senhor que vai pelejar por ti e por mim. Glória a Deus, aleluias. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adoraram ao Senhor, e levantaram-se os levitas. Levantaram-se os levitas e os filhos dos coatitas e os filhos dos coratitas para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo os levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé. Josafá disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Aleluias. Glória, glória a Deus. Você vê que nós temos que crer nos nossos profetas. Nós temos que crer nos nossos profetas. Porque o Josafá está aqui falando, quando a gente crê nos nossos profetas, nós prosperará em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que tá tão difícil, né? Tá tão difícil ver uma pessoa realmente ter uma vida limpa, uma vida pura diante de Deus, que até quando os profetas verdadeiramente estão sendo usados por Deus, como meu esposo, que é um grande homem de Deus, que é usado tremendamente por Deus, tem muitas pessoas que não acreditam mais, porque de ter tantas pessoas que se dizem que servem a Deus, mas não servem a Deus, né? Que tem passado tanta profetada, que não é revelação, não é profecia, é profetada mesmo para a vida das pessoas, que quando verdadeiramente elas se deparam com um servo de Deus, não acredita também. Por quê? Porque lá atrás elas já sofreram muita profetada, né? Muitas palavras que não aconteceram, que não era verdade, né? Porque tem muitos homens hoje em dia que fala aquilo que a pessoa quer ouvir e diz que é Deus que está falando, sem Deus estar falando nada, né? Mas naquele grande dia será cobrado tudo isso. Será cobrado, né? Será cobrado tudo que nós fizer aqui. Será cobrado, né? Então, que nós venha realmente falar só aquilo que é de Deus, né? Só o que for de Deus, o que passar disso é procedência maligna.
E eu vou deixar uma palavra para vocês aqui nesta manhã, em 2 Reis 5. Naamã é curado da lepra, né? Que essas pessoas que andam falando que Deus está falando sem estar falando, seja curado dessa lepra, que é a mentira, que é o engano, né? Então, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Naamã, né? Ele era o rei, o chefe do exército do rei da Síria, né? Um homem respeitado, né? E teve uma guerra aí que eles trouxeram uma menina, né? Uma menina. E essa menina trabalhava na casa dele, para a senhora dele. E quando aquela menina um dia observou que ele estava leproso, ela comentou com a sua senhora: se o meu rei, se o meu senhor estivesse, né? Se o meu senhor estivesse, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então entrou Naamã e notificou, né? E ele foi, né? E ele selou os cavalos e preparou prata, ouro, vestes, né? E foi ter com o profeta, né? Mas o profeta falou o que para ele? O profeta falou. Ele chegou lá, certamente achou que o profeta iria orar por ele, iria colocar as mãos sobre ele, né? E ele ia ficar sarado, mas não. O milagre, muitas vezes na nossa vida, não acontece da maneira que a gente espera. Não é pelo caminho que a gente acha que vai vir aquele milagre, da maneira que a gente acha que vai vir, né? Porque ele só mandou, ele falou: olha, vai-te e se lava no Rio Jordão 7 vezes. E o Rio Jordão era muito sujo. Era um rio imundo, como se fosse o rio Tietê hoje, né? Que é muito sujo. E ele achava que porque era um chefe do exército tal, ia ter privilégio, não.
privilégio na presença de Deus só tem quem é íntimo de Deus. Mas mesmo assim ele teve o privilégio, que ele não queria fazer de maneira nenhuma isso, né? Ele não queria de maneira nenhuma se lavar naquele rio. Mas o filho dele convenceu, vai pai, faz isso, se lava no rio. Se fosse para qualquer outra coisa, o senhor não faria? Se fosse uma ordem do seu chefe, o senhor não ia cumprir? Né? Por que não vai cumprir uma ordem de um profeta de Deus, de um servo de Deus, né? Então ele foi e se lavou a primeira, não aconteceu nada. Mergulhou a segunda, não aconteceu nada. Mergulhou a terceira, não aconteceu nada. Mergulhou a quarta, não aconteceu nada. Mergulhou a quinta, não aconteceu nada. Mergulhou a sexta, não aconteceu nada. Mergulhou na sétima, e aí o milagre veio. A pele dele, quando ele olhou, ele ficou sem acreditar. A pele dele foi toda restaurada. A pele dele ficou mais limpa do que a pele de um bebê. Mais limpa do que a pele de um bebê, né? Mas todo o ouro e toda a prata que ele levou para o profeta não aceitou. Não aceitou, porque a palavra de Deus, a gente não pode vender a palavra de Deus. Nós não podemos vender, querer negociar os dons que Deus nos dá, que é o dom da cura, né? Que é o dom da cura, que é o dom da profecia, que através da profecia Deus nos usa para te dar um livramento, para te dar uma vitória. Nós não podemos querer negociar os dons de Deus, vender não, porque tem muita gente hoje em dia vendendo os dons de Deus, né? Mas veja só, ele não aceitou. Mas o profeta, o Geazi, que estava com ele, foi e fez o quê? Ele rejeitou, mas quando ele saiu dali, o Geazi foi, né? E falou, não, meu senhor, ele quer de volta, ele tá pedindo as coisas e tal, né? E aí ele levou, e aí sabe o que foi que ele adquiriu? A mesma lepra que Naamã estava, ele ficou leproso na mesma hora, por causa da ganância, por causa da mentira, por causa da trapaça, porque tem muitas pessoas hoje em dia que se diz que é da igreja, que se diz filho de Deus, servo de Deus, e está trapaceando, está vendendo a palavra de Deus, está querendo negociar a revelação do céu que Deus manda, está querendo negociar a profecia, estão mesmo pedindo dinheiro até pela uma oração. Mas naquele grande dia vão ter uma surpresa desagradável. O Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Porque se tem uma coisa que o Senhor não divide a glória dele com ninguém, né? Não divide a glória dele com ninguém. Cada dia que passa, Deus está ficando mais irado, porque as pessoas só veem a palavra de Deus para tirar proveito, para se beneficiar fisicamente, financeiramente, porque tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, não é porque amam o Senhor não, é porque amam o dinheiro, é porque está ali para ser beneficiado. Tem muitos pregadores hoje em dia que é convidado para pregar numa igreja, não, eu só vou se me pagar, ou então se não me pagar eu tenho que levar isso para vender, isso, aquilo para vender, não. Deus não está no negócio, porque a única vez que o Senhor ficou irado, verdadeiramente, que Jesus ficou irado, como se fosse eu, um homem, uma mulher fica irada, foi quando ele chegou na porta do templo, que estavam fazendo a casa ali em volta, no pátio do templo, de comércio, que o povo estava levando os animais tudinho ali para vender, outros para comprar, estavam
tornaram ali, em volta do templo, um verdadeiro comércio. E o Senhor fez o que? Ficou irado. Começou a quebrar tudo, chutar tudo. Imagine aquelas pessoas que ficam querendo negociar para se dar bem, ganhar dinheiro, obter lucros, até de uma revelação do Senhor, de uma oração da parte do Senhor. Eita, naquele grande dia essas pessoas vão perecer para todo sempre. Nós que tememos verdadeiramente ao Senhor, devemos continuar buscando o Senhor em espírito e em verdade, sem querer obter nenhum lucro com a palavra de Deus, porque naquele grande dia vai ser cobrado, e vai ser cobrado muito caro, porque ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para todo sempre. Eita, aí ninguém vai poder mudar essa palavra. Se Satanás te lançar no inferno, Deus pode te tirar de lá. Mas se Deus te mandar ir para lá, ninguém pode tirar mais. Então, vamos refletir cada dia mais a quem nós estamos servindo, a nós ou a Deus, né? Para que nós não venhamos a ser pego de surpresa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Deixe o seu like todos os dias. Eu faço live, né? Meu esposo também faz live toda quarta, quinta e domingo, né? Deixe o seu like, ative o sininho da notificação, porque todas as vezes que nós estivermos em live, o YouTube vai lhe avisar, tá bom? E a paz do Senhor para todos. Tenha um dia abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus.